Continuamos a jornada no livro de Atos. Eu estou ficando cada dia mais assim, maravilhada e apaixonada, né? A gente pensa que já conhece as histórias, já conhece a Bíblia, mas a vantagem que eu estou vendo em estudar, em estar ensinando, né? Está dando o estudo, é que está despertando em mim curiosidades que antes eu não tive. Então, às vezes, agora mesmo que a gente vai começar o estudo do capítulo 12, eu falei, mas e aí, né? Por que isso? Quem era esse? Quem era aquele? Aí eu quero descobrir, eu quero... Então, investigar isso, para mim, está sendo assim, uma aprendizagem maravilhosa. Eu estou adorando descobrir coisas novas. Cada dia eu fico mais maravilhada, né, com a palavra de Deus, que realmente, como diz Hebreus, ela é viva e eficaz, né? E ela é viva, porque ela renova cada dia. Existem no grego dois significados para a palavra, né? Tem a rema, né, que é a palavra, tem a palavra normal, e rema é quando essa palavra de Deus, né, quando ela se faz real para a gente, né? Então, quando a gente consegue assimilar o rema, uma palavra que faz a gente tomar uma ação diante do que a gente está, ela se torna viva, a realidade, ela faz a gente reacionar ao que a gente leu, né? E a Bíblia é rema, né? Porque quase toda ela tem a ver com coisas que a gente aprende, com o que a gente quer mudar o nosso comportamento. Né? Uma das perguntas que eu recebi ontem à noite de uma das meninas que está lendo a Bíblia foi sobre as promessas de Deus. Né? Ela fala, mas Elce, como que eu posso saber se essa promessa de Deus aqui no Velho Testamento é aplicada para mim? Está falando para Israel, e existem duas linhas diferentes com relação às promessas de Deus. Uma, o povo fala, tudo que está na Bíblia é para mim, então eu vou tomar posse e é tudo meu. E outra linha fala, não, tem promessas que são específicas e você não tem direito de reclamar essas promessas, né? A minha posição com relação a isso, não sei se está certo ou se está errado, mas é como eu vejo a Bíblia de um modo geral, e tanto as promessas como as ordenanças de Deus, é que se ele está dizendo para alguém e aquilo se cumpriu, ele é o Deus que eu acredito, ele tem poder de fazer para mim. Então, eu nunca chego a Deus, porque às vezes eu vejo pessoas que pedem para Deus como se Deus tivesse que responder ali, né, na mesma hora. Eu sempre gosto de chegar diante de Deus com humildade, porque se meu filho chega para mim demandando alguma coisa, a minha atitude em retribuir vai ser diferente de se ele chegar com humildade, se ele chegar com carinho, com respeito, né? E eu vejo assim, igual eu já falei para vocês, meu relacionamento com o meu filho está me ensinando muito a como me relacionar com o meu pai, lá em cima. Né? Então, as promessas de Deus, elas são reais, né? E elas podem se aplicar a mim, mas de acordo com a vontade de Deus. Porque Deus falou para Israel, né? Para Abraão, você vai ser bendito e a terra vai multiplicar. Não quer dizer que ele está falando isso para mim, né? Eu não vou multiplicar a terra. Né? Então, assim, a gente tem que entender que a palavra de Deus ela é verdadeira, não existe mentira, não existe contradições, mas a gente tem que entender que como que a gente chega a receber, a absorver e a fazer isso parte da nossa vida. Né? Então, vamos começar a leitura de hoje, e eu achei interessante porque a gente precisa saber um pouquinho sobre a história, sobre o que vem antes, o que vem depois, né? Como que começa o capítulo de hoje? Começa assim, nessa ocasião. Aí, como que a maioria das pessoas faz? Continua lendo, né? Mas eu falei, qual ocasião? E aí? O que é isso? Né? Então, é tão importante, a gente descobre tanto desmiuçando, né, a Bíblia, procurando, por exemplo, para ter a resposta à minha pergunta dessa primeira parte, eu tive que olhar na história, que não está na Bíblia, mas foram histórias deixadas por pessoas que viveram
época, tem histórias da época de antes de Jesus, né? Então, também existiram histórias. Não quer dizer que sejam mentira, mas são histórias que não entraram na Bíblia, mas que são relevantes às vezes. Então, Mônica, lê para mim aí, vou colocar na ordem que vocês estão ali para mim. O versículo 1 e 2 do capítulo 12 de Atos, é onde a gente está hoje. Só o 1 e o 2. A gente vai, esse começo aqui, nós vamos gastar um tempinho nele. Morte de Tiago, prisão e libertação de Pedro. Porque aquele mesmo tempo, o rei Herodes mandou prender alguns membros da igreja para os maltratar. Assim foi que matou à espada de Tiago, irmão de João. Isso, só esses dois. Então, que tempo foi esse? Né? Na minha tradução fala, naquela ocasião, o rei Herodes prendeu alguns dos que pertenciam à igreja. Então, Herodes, a gente já ouviu falar de Herodes, né? Então, vamos ver as vezes que nós ouvimos primeiro falar de Herodes. A primeira vez foi quando Jesus nasceu, que os magos, sendo guiados pela estrela, estavam procurando, chegaram a quem? Ao rei Herodes e perguntaram, cadê? Onde está o rei? Nós estamos aqui para adorá-lo. E foi quando Herodes mandou matar todas as crianças, os meninos, menos de 2 anos. Né? Então, esse foi a primeira vez que ouvimos falar de Herodes. Só que não é o mesmo Herodes. Nós vamos ver que passaram 3 rei Herodes, desde o nascimento de Jesus até esse evento aqui. Então, este Herodes do nascimento de Jesus foi Herodes o Grande. Ele reinou do ano 39 a.C. até o ano 4 depois de Cristo. Então, esse foi o primeiro Herodes que a gente viu mencionar no Novo Testamento. Depois disso, foi o Herodes Antipas, que foi o que mandou matar, decapitar João Batista. Né? Não porque ele quis, mas porque a mulher dele tinha ficado brava com João, porque João acusou ele de ficar com a mulher do primo. Né? Então, ele mandou decapitar. Esse também, Herodes Antipas, foi o mesmo que esteve durante a crucificação de Jesus. Ele esteve ali, interrogou Jesus. Quando Pôncio Pilatos não sabia o que fazer com Jesus, mandou Jesus para Herodes, né? E Herodes ficou feliz porque ele tinha ouvido falar de Jesus, mas ele estava mais curioso do que interessado. Também não fez nada, mandou Jesus de volta para Pilatos, porque ele queria que Jesus fizesse um milagre, né? Mostrasse quem ele era, e Jesus não fez nada diante de Herodes. Então, esse foi o Herodes Antipas. Agora, esse Antipas, ele viveu do ano 6 depois de Cristo até o 39, tá? Então, viveu até bastante. Aqui, na história de hoje, é o rei Herodes Agripa I. Então, ele era sobrinho do Antipas e reinou um tempo curto, foi de 41 a 44. Então, a gente vai ver, continuando na leitura depois, esses reis pertenciam à dinastia herodiana. Então, eles eram oprimos, por exemplo, eu li que esse Herodes Agripa, ele entrou porque o outro irmão dele era incompetente, ele nem tinha direito ao trono, mas ele acabou entrando porque o que estava antes dele não se provou ser uma pessoa incompetente. Né? Então, era uma dinastia, era uma família e ia passando de um para o outro. Né? Ele era uma pessoa que estava muito dominada, como na maioria das pessoas, né? A não ser que sejam pessoas sábias, né? Elas são pessoas desejosas de poder, as pessoas em autoridade. E ele não era diferente, ele queria popularidade. E ele descobriu que se ele fosse perseguir os cristãos, ele ia ganhar muita popularidade entre os judeus, porque para ele não fazia diferença, mas ele estava em Jerusalém, ele estava numa terra judaica, né, de um israelita. Então, ele queria ter mais gente do seu lado do que ele pudesse. Então, a maneira que ele conseguiu foi perseguindo os cristãos.
E aqui a gente vê hoje que ele mandou matar a espada a Tiago. Eu, estudando isso, vi que esse matar a espada era decapitar, né? Não é dar uma espadada, é cortar a cabeça. Então, Tiago foi o primeiro dos apóstolos a ser Marte. A gente viu que Estevão morreu apedrejado, foi o primeiro cristão. Durante o caminho, tiveram muitos que não foram mencionados, mas Tiago, o irmão de João, lembra o Tiago que a mamãezinha dele foi lá e falou: "Ô, Jesus, dá para cada um ficar do seu lado lá no céu? Dá um jeitinho aí para mim, meus filhinhos, olha que menininho mais bom que eles são, mais seguidores e obedientes, né? Como qualquer mãe ia fazer, né? Se tivesse direito." Então, Jesus falou: não é assim não, né? Não é assim. Jesus falou: se eles não podem tomar da taça que eu vou tomar. Aí ele falou: podemos. E Jesus falou: realmente vocês vão tomar da minha taça, vocês vão sofrer pelo meu nome, mas decidir quem vai sentar à minha direita ou à minha esquerda, isso aí é só Deus, a ele cabe, né? E depois a gente já estudou, e a gente viu em Apocalipse que esses 12 apóstolos tiveram um lugar de honra no céu, né? Eles têm um lugar especial lá, mas não era, Jesus não ia determinar isso, Deus determinaria da maneira dele. Então, aqui a gente viu que foi a primeira, os apóstolos estavam como que guardados até agora, né? O diabo estava atacando a igreja, perseguindo, prendendo, matando outros, mas os apóstolos, de uma certa maneira, parece que tinham sido protegidos, mas agora parece que o diabo estava mais enfurecido, porque a igreja continuava crescendo, né? Então ele resolveu atacar os apóstolos. Então, Tiago foi o primeiro. Jesus havia dito para os discípulos, né, que eles iam ser perseguidos. A gente viu isso lá em Mateus. Eu vou ler para vocês, para a gente lembrar. 10:17 diz assim: tenham cuidado, pois os homens o entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os apresentarem, não se preocupem quanto ao que dizer. Naquela hora lhes será dado o que dizer, porque não serão vocês, mas o Espírito Santo. Isso foi antes do capítulo 14 de João, quando Jesus disse para eles: eu vou para o meu Pai, vou preparar um lugar para vocês, mas eu vou mandar o Consolador, eu vou mandar o Espírito Santo. E ele vai estar com vocês o tempo todo. E ele vai fazer vocês lembrarem de tudo o que eu tenho ensinado. E ele vai responder por vocês. Ele vai ser aquela pessoa que vai acompanhar vocês durante qualquer e todas as dificuldades que vocês passarem, né? Então, hoje a gente vai ver uma história linda, que eu amo. Só de pensar, dá um... Não sei por que Hollywood ainda não fez um filme dessa história, porque eu acho fantástica quando a gente pensa nos detalhes que tiveram que acontecer para que essa história se cumprisse. Ana Chamon, lê para mim de 3-5. Atos 12, de 3-5. Então, aqui Tiago tinha acabado de ser decapitado, né? Morto à espada. Aí o que Herodes resolveu fazer? Vamos ver. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Então, Herodes viu que os judeus ficaram super felizes, né? Eu me perdi. É o Antídotas ou o Agripa? É o Agripa. Vamos guarda a perguntinha para depois. Ana, põe o seu microfone mudo, por favor.
Então, gente, aqui, Herodes ficou super feliz, né? Oh, agora sim, né? Agora, então, ele se animou e falou, bom, vamos pegar mais um. Aí mandou prender a Pedro. Um homem, o único crime dele era pregar o evangelho. Olha o que ele fez. 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para cuidar de um homem, que a única coisa que ele fazia era pregar o evangelho, né? Agora, se vocês se lembram, no começo de Atos, Pedro já tinha escapado da prisão uma vez. O anjo foi lá e tirou Pedro da prisão. Então, essa história já devia ter corrido por ali, né? E Herodes, para garantir que nada acontecesse diante dos seus olhos, ele quadriplicou a guarda, né? Uma coisa interessante que a gente vai notar é que são bem diferentes a maneira que Herodes perseguia os cristãos e que Paulo perseguia os cristãos. Paulo estava muito errado perseguindo os cristãos, né? Tanto é que ele mudou completamente a sua maneira de ser. Mas Paulo perseguia por convicção de que ele estava agradando a Deus. Ele pensou que tudo que ele aprendeu, né, estava em jogo e que esse povo estava desonrando a Deus. Então, os motivos de Paulo eram bem diferentes do que os de Herodes, que era simplesmente maldade, para começar, e querer uma popularidade, né? Não tinha convicção na perseguição de Herodes. Qualquer um do lado, se fosse o contrário, ele ia fazer também, porque ele só queria popularidade, né? No versículo 4, né, eu acho depois, se vocês quiserem voltar lá para lembrar a história da outra fuga de Pedro, está em Atos 5, tá? Atos 5, 22 e 23, foi a primeira vez que Pedro foi preso e o anjo o libertou, mas não foi de uma maneira tão interessante, mais milagrosa como foi dessa vez, né? Ele estava com essas 4 escoltas de 4 soldados, ele tinha sido algemado nos 2 soldados, então tinha 2 ali do lado dele, algemados nele, para que não tivesse maneira de fugir. Agora, o versículo mais importante, que eu quero que todo mundo marque na sua Bíblia, é o versículo 5. O que aconteceu enquanto Pedro estava preso lá na cadeia, algemado e guardado por 4 escoltas de soldados? A igreja estava orando por ele. Ele não estava sozinho. A igreja estava intercedendo por ele. Eu olhei em várias traduções da Bíblia e comecei a ver assim, porque na minha tradução fala a igreja orava intensamente, né? Então, intensamente orava muito, mas é muito mais do que orava muito. Olha as palavras que eu achei, dentro de diversas traduções, né? Com insistência, incessantemente, fervorosamente, constantemente. Então, não é só, vou pedir a Deus essa bênção, não. É pedir com aquele desejo forte, com aquela convicção de que Deus vai me ouvir, né? Esse povo que estava orando eram recém-convertidos. A igreja daquela época não era como nós, que temos 2000 anos de história, que escutamos experiências de tanta gente que já passou pelo cristianismo. Essa igreja era fresquinha, não conhecia muito ainda do evangelho, mas eles estavam a ponto de ver, eles conheciam os milagres que os apóstolos faziam, né? Eles tinham a presença dos apóstolos ali, contando o que eles passaram com Jesus, mas hoje, na história de hoje, eles vão experimentar, né, o livramento de Deus. E eu acho, nós vamos chegar lá, mas eu acho tão interessante que eles duvidaram, ainda que eles queriam muito, eles duvidaram. Então, assim, a gente é tão assim, né? A gente age assim tantas vezes, né? Quantas vezes eu me apresento diante de Deus a favor de alguém assim, com insistência, incessantemente, fervorosamente, constantemente. Esse tipo de oração tem o poder, não porque estou querendo persuadir um Deus indeciso,
Não. Mas porque Deus vê que o meu coração está movido com a necessidade do outro. Essa é o que é a motivação do meu coração. Não é nem, a gente viu na história de Jó que Deus mudou a sorte dele, não quando ele estava lá brigando com Deus, por que eu estou passando por isso? Eu fui honesto a vida inteira. Não. Deus mudou a sorte de Jó no capítulo 42, quando ele orava pelos seus amigos. Quando ele se compadeceu dos seus amigos. E é isso que Deus quer da gente. Ele quer que a gente se compadeça das pessoas que a gente está intercedendo por elas, né? Que a gente se importe por elas. João 15, 7, 8 diz assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será dado. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Sem dúvida, esses apóstolos de Jesus estavam produzindo muito fruto. Eles estavam semeando a palavra de Deus, eles estavam indo pescar os homens que Jesus tinha dito que eles iriam ser pescadores de homens, né? Essa frase que eu coloquei aqui, foi numa das pesquisas que eu estava fazendo, e alguma pessoa escreveu, eu achei muito bom. Quando todos os portões à nossa volta estão fechados e trancados, o portão do céu está sempre aberto. Então, essa é a esperança que a gente não deve perder nunca, né? Não estamos sozinhos. É muito melhor quando a gente está rodeado de pessoas ao nosso lado, nos ajudando. Lembra que eu mencionei quando a gente estava lendo em Moisés, que ele foi no monte e precisava de alguém segurar os braços dele, porque a força estava acabando, né? E eu, às vezes, sinto que, às vezes, falta força. É importante ter gente do nosso lado para segurar os nossos, não os braços físicos, mas o coração, né? As emoções, sustentar a gente com oração, com apoio, com incentivo, né? Encorajamento. Que nós possamos ter consciência disso no nosso dia a dia, né? Que as lutas que apareçam, que os portões de ferro que estão diante de nós não nos congele, não nos amedrontem, né? Que a gente possa ter confiança em Deus. Eu coloquei alguns versículos aqui que Jesus deixou para nós, né? De que ele responderia: se vocês pedirem em meu nome, vocês receberão. Então, todos esses, João 14, 4, João 16, 26, João 14, 13, João 16, 24 e João 15, 7, todos dizem a mesma coisa. Se vocês pedirem alguma coisa ao Pai em meu nome, vocês receberão. Né? Agora, Deus sabe o melhor, né? A gente já falou disso várias vezes. Quantas vezes eu pedi coisas e hoje eu olho para trás, agradeço a Deus que Ele não me deu. Porque a gente não sabe o que é o melhor, Ele sabe. Por isso que o Pai Nosso ensina que a sua vontade seja feita, né? A gente coloca para Deus o nosso desejo, mas que a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita, seja feita na nossa vida. Joira, lê para mim de 6 a 12, por favor. Ora, na noite anterior ao dia em que Herodes devia apresentá-lo ao público, Pedro estava dormindo entre dois soldados. Estava algemado por duas correntes e, diante da porta, as sentinelas vigiavam a cadeia. Mas, de repente, o anjo do Senhor apareceu e o local ficou inundado de luz. O anjo tocou no lado de Pedro e o fez levantar-se, dizendo-lhe: vamos depressa. E aí as correntes caíram de seus punhos. Então o anjo lhe disse: põe o teu cinto e calça as sandálias. Pedro obedeceu e disse ainda: cobre-te com o manto e segue-me. Pedro saiu e foi seguindo. Ele não percebia que era realidade o que estava acontecendo pela ação do anjo,
pois julgava que se tratava de uma visão. Assim é que passaram ao lado do primeiro posto de guarda, depois junto do segundo, e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo, diante deles. Eles, então, saíram, tomaram a rua até o fim e, de repente, o anjo deixou Pedro. Aí é que Pedro voltou a si e disse: agora compreendo que realmente o Senhor enviou o seu anjo para me livrar das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Consciente da sua situação, dirigiu-se à casa de Maria, mãe de João, chamado também Marcos, onde muitos estavam reunidos em oração. Isso. Olha que maravilha, gente. Não é de arrepiar? Olha, presta atenção na primeira parte da história. Né? Pedro foi preso por Herodes, ele tinha acabado de decapitar Tiago, então o destino de Pedro seguramente era ser morto. Tá? Eles iam levar ele para o tribunal, mas era simplesmente burocrático. O destino dele já estava, e a gente vai saber no final por quê. Só que Pedro foi para a cadeia, algemado. E aí, como que ele estava? Super preocupado, comendo as unhas, não conseguia dormir? Qual que foi a atitude de Pedro? Olha aqui. Olha só, gente. Na noite anterior, Pedro estava dormindo. Dormindo. Ele estava dormindo, tão dormindo, que ele pensou que ele estava sonhando, que era um sonho que ele estava tendo. Né? Então, gente, que lição que a gente pode tirar disso? Né? Ele estava preso, ele estava quase certo que no dia seguinte ele ia ser morto, e ele dormiu. Ele sabia que tinha uma igreja orando por ele. Ele sabia que a vida dele estava nas mãos de Deus. Né? Esse poder, né, de Deus evidente na vida de Pedro e as orações que o estavam sustentando. Ainda que Pedro pensou que fosse um sonho, ele obedeceu ao anjo sem discutir. Lembra que Pedro era bem cabeçota, né? Ele vivia discutindo. Se fosse o Pedro antigo, ele ia falar, mas peraí, quem é você? Né? O que está acontecendo aqui? Ele ia ser daqueles que ia debater, mas era um Pedro novo, era um Pedro renovado, um Pedro que agora dependia completamente de Deus, sabia que Deus tinha o controle da sua vida. Né? Quantas vezes estamos preocupados com as portas de ferro, mesmo antes da gente nem ter uma porta de ferro na frente? Ah, mas pode chegar. Ah, mas pode acontecer. Né? E essas coisas, elas amarram a gente. Né? Como isso se mostrou verdadeiro nesse ano que passou. Né? Como muitos de nós, todos nós, em algum momento passamos momentos de medo, muitos ainda estão dominados por esse medo. Né? Então, Deus tem as chaves das portas e nós temos acesso à porta do céu. Né? Essa é a nossa esperança, esse é o nosso consolo. Todos os portões de ferro que se apresentam diante de nós, uns são reais, outros imaginários, e nós gastamos tempo, energia, alegria, né? ou no que passou ou no que vem, né? E a gente perde o gozo da vida diante de situações que a gente não tem o menor controle. Né? Esse é a pior coisa, quando você ainda pode fazer algo. Né? Se é uma enfermidade, bom, vão para o médico, vão fazer alguma coisa, mas tem situações, como foi ano passado, né? Tanto a situação do Covid como a situação política, nada que eu possa fazer para mudar isso. Né? Então, eu ficar sofrendo só vai piorar a situação. Né? Pode até trazer para mim uma enfermidade física, porque eu sou uma pessoa que somatizo muito. Né? E tem muita gente que somatiza, e aí se transforma numa coisa emocional, transforma num problema físico. Né? Deus se encarregará de abrir o portão quando chegarmos diante dele. Mas enquanto não chegamos, vamos dormir e descansar na presença do nosso Pai eterno que cuida de nós.
Vamos seguir o conselho de Jesus lá no Sermão da Montanha. Em Mateus 6, 25 a 27, ele diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar 1 hora ao seu dia? 1 hora, não é nem um dia na sua vida. Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar? Nada, não podemos, porque nossa vida está nas mãos de Deus, né? Para Pedro, parecia um sonho, porque tudo era extremamente sobrenatural. Caíram as algemas que prendiam os soldados não acordaram, uma luz brilhou, né, iluminou todo lugar. O anjo que acompanhou a Pedro passou pelas 4 escoltas de soldados, sem nenhum perceber, né? As portas abriram sozinhas, o primeiro controle remoto da história apareceu ali, né? O controle remoto inventado por Deus. O portão de ferro pesadíssimo abriu sozinho. Quem pode imaginar, gente? Aquela porta de ferro que devia ter cadeado e cadeia enrolada, de repente abre sozinho, né? Pedro já estava do lado de fora quando se deu conta de tudo que havia acontecido e do livramento de Deus. Que o Senhor havia enviado o seu anjo. Ele reconheceu que aquilo ali não era nada de anjo, de homens. Aquilo era o anjo do Senhor que tinha vindo para livrá-lo, né? Ainda não era a hora de Pedro. Deus ainda tinha muito que realizar através de Pedro. Né? Isso é que a gente tem que pensar. Enquanto nós estamos aqui para cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Seja ele qual for. Tem gente que tem uma vida longa e Deus continua usando. Outras, Deus cumpre o propósito num período curto. Né? Deus tem o controle, gente. Deus sabe. A Bíblia diz lá no Salmo 139 que ele nos fez de maneira maravilhosa e magnífica, detalhada, e que no livro dele foram escritos os nossos dias. Então, ele sabe exatamente qual é o meu dia, qual é o seu dia. Não vai ser COVID, ou não vai ser um câncer que vai pegar Deus de surpresa. De jeito nenhum. Ele sabe o nosso dia, né? Agora, as respostas de oração, o que elas fazem? Elas fortificam o nosso coração e a nossa fé. E é por isso que a gente não pode deixar de pedir, né? Por isso que a gente não pode deixar de interceder. Ana Pires, lê para mim de 12 a 18, por favor. Então aqui a gente viu que Pedro, quando ele se deu conta que ele estava fora, ele foi para uma das casas onde ele sabia que tinha gente reunida. E essa casa é de Maria, mãe de João, que, na verdade, é o Marcos, que escreveu o livro de Marcos, que está aqui, Mateus, Marcos. Marcos depois veio a ser companheiro de Paulo em algumas das viagens. Então, esse era o lugar que eles estavam reunidos. Então, Pedro foi lá. Olha o que acontece quando Pedro bate na porta. Lê para mim, Ana. Ela está congelada. Ana, eu vou pedir outra pessoa para ler. Andréia, você pode ler para mim? Ela está com a internet ruim. 12 e 18, né? Isso, 12 a 18, por favor. Refletiu um momento e dirigiu-se para a casa de Maria, mãe de João, que tem por sobrenome Marcos. Muitos Pedro entendeu o que havia acontecido. O que está falando? Espera, é porque está dando interferência. Maria, a mãe de João Marcos. Espera aí. Muitas Ô, Ana, você está lendo? pessoas estavam reunidas. Está muito ruim a...
Elce, ela leu, não agora, mas é que está chegando depois, porque está tão a net. Então eu posso Depois, continuar ela de novo. parou. Então vamos começar de novo. André, vamos ver. A sua também estava falhando um pouquinho. Vamos ver. Vamos tentar. Tá? Então, Coisas da tecnologia. Vamos lá. Refletiu um momento e dirigiu-se para a casa de Maria, mãe de João, que tem por sobrenome Marcos, onde muitos se tinham reunido e faziam oração. Quando bateu a porta de entrada, uma criada chamada Rosa adiantou-se para escutar, mas reconheceu a voz de Pedro. De tanta alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro foi anunciar que era Pedro que estava à porta. Disseram-lhe: estás louca? Mas ele persistia em afirmar que era verdade. Diziam eles: então é o seu anjo. Pedro continuava a bater. Afinal, abriram a porta, viram-no e ficaram atônitos. Ele, acenando-lhes com a mão que se calassem, contou como o Senhor o havia livrado da prisão e disse: comunicai-o a Tiago e aos irmãos. Em seguida, saiu daí e retirou-se para outro lugar. Logo que amanheceu, houve um sobressalto por comum entre os soldados sobre o que aconteceu a Pedro. Herodes, procurando... Até aí, obrigada, querida. Até aí tá bom. Depois a gente volta. Gente, imagina a cena. Vocês conseguem imaginar a cena? O povo dentro da casa de Maria, orando, intercedendo, nessas palavras todas que eu coloquei aqui, clamando, com o coração, né? Com aquela ansiedade, pedindo para Deus para responder a oração. Aí bate na porta, a empregada Rod vai lá, abre a porta, e Pedro, ela deve ter perguntado quem era, o Pedro falou: sou eu, Pedro. Ela ficou tão feliz que largou ele lá na porta, saiu correndo lá para dentro para avisar que quem era que estava na porta, e todo mundo rindo dela. Não, você deve estar doida, né? Claro que não é. Agora, pensa bem, gente. Eles estavam ali pedindo a Deus libertação, pedindo a Deus um milagre. Deus dá um milagre e eles não acreditaram. Como que a gente é assim tantas vezes? Quantas vezes a gente é tão limitada na nossa fé, né? Diante dos milagres que a gente vê no nosso dia a dia. Eu achei muito interessante essa reação. Eu nunca tinha pensado nesse detalhe. Quando eu fui lendo para desmiuçar, né? Falei, gente, olha só, esse povo viu o milagre de Deus, presenciou o livramento de Deus, e eles tiveram dificuldade né? Pedro continuou lá de fora batendo, doido para entrar, né? Com medo que tivesse um soldado atrás dele, e eles lá discutindo, não, é o anjo. Naquela época tinha uma linha dos judeus que acreditava que cada pessoa tinha um anjo e que ele devia ser o anjo de Pedro, que estava ali, né, para dar uma notícia, alguma coisa assim. Então, quando eles abriram a porta e viram, olha o que aconteceu com eles. Mas eles fazendo... mas onde que está? No 15. Insistindo, continuou batendo. Abriram a porta e ficaram perplexos, né? Atônitos, assim, assustados de ver que era Pedro mesmo que estava ali. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa que eu quero não deixar de falar. De certa maneira, igual eu falei, esse fato é um conforto para nós, né? Hoje em dia, a gente, às vezes, falta um pouco de fé, né? Mas a gente vê que Deus não mede a fé das pessoas para entregar uma bênção ou entregar um milagre, né? Deus está vendo o nosso coração, a nossa dedicação, a nossa confiança nele, né? Imagina, eu fico pensando assim, quantas coisas mais poderiam acontecer, né, se a gente confiasse um pouquinho mais, se a gente tivesse um pouquinho mais de fé, um pouquinho. A Bíblia diz que se a gente tivesse como um grão de mostarda, né, mas o grão de mostarda é tão pequenininho, se a nossa fé fosse daquele tamanho,
A Bíblia diz que a gente podia falar para uma montanha, vai para o mar, e a montanha iria. Então, se a gente não precisa ter uma fé do tamanho da montanha, a montanha responde à fé do tamanho de um grão de mostarda. Isso é o que a Bíblia diz, né? Uma fé pequena pode realizar grandes milagres se for colocado nas mãos de Deus. Pedro contou para eles tudo o que havia acontecido, como Deus o havia livrado. Ele enviou mensageiros, né? Ele contou para eles, falou, agora manda lá, porque os discípulos não estavam todos juntos, os apóstolos. Tinha uns que estavam em outro lugar, né? Deviam ser várias casas onde eles estavam orando por Pedro. E ele falou, vai lá e fala para Tiago e os outros, conta para eles tudo isso que aconteceu, né? E Pedro, daquela noite, ele desapareceu, e a gente não vai ouvir muito mais falar de Pedro daqui para frente. Mas aquele momento, aquela história, e esse fato da menina ter deixado ele na porta, os detalhes na narrativa de Lucas realmente mostram como esses fatos, historicamente, são comprovados, né? Como que fica real, né? O fato que ele podia falar, não, e aí Pedro saiu da cadeia e foi lá e se apresentou aos irmãos. Não, ele estava contando detalhes do que aconteceu ali, né? Coisas assim, corriqueiras. Eu gosto de ver que Deus coloca algumas coisas bem triviais na Bíblia para a gente se identificar, né? Para dizer, não é tudo sagrado, e não, tem coisa normal que todos nós passamos no nosso dia a dia. No capítulo 15, a gente vai ver Pedro ser mencionado mais uma vez quando a gente chegar lá, e depois vai ter mais uma menção de Pedro, um encontro que ele teve com Paulo, numa desavença, uma discordância em alguns aspectos, mas depois tudo fica bem. E depois Pedro deixou 2 cartas escritas no final, depois de Hebreus também, Pedro deixou 2 cartas escritas. Então, a partir de agora, a gente vai passar a conhecer mais a história de Paulo. Atos vai se dedicar mais a Paulo. Paulo relatou esse encontro, e uma frase, um versículo que eu gosto muito, que Pedro se colocando quem ele era, né? Em 1 Pedro 1, diz, eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo essa carta ao povo de Deus que vive espalhado nas províncias de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitina. Vocês foram escolhidos com o propósito de Deus, o Pai, e pelo Espírito de vocês foram feitos um povo dedicado a Ele, a fim de obedecerem a Jesus Cristo, serem purificados pelo seu sangue, que vocês tenham mais e mais graça e a paz de Deus. Então, Pedro aqui estava escrevendo, porque Pedro percebeu como o evangelho tinha crescido. A gente não vai saber nunca se ele chegou a visitar algumas dessas igrejas. A gente viu que Pedro ficou mais por perto, né? Em Jerusalém, na Judéia, Samaria. Pedro não foi pelo menos que existem na Bíblia relatos de que tenha viajado como Paulo para Roma, para Grécia, para Atenas, né? Mas Pedro reconheceu o trabalho que os outros apóstolos fizeram e que os outros irmãos, porque não foram só os apóstolos, os irmãos da igreja, desde a primeira vez que escutavam a mensagem, eles saíam pregando, eles saíam levando essa mensagem de boas novas. Quem não quer dividir uma mensagem de boa nova com uma pessoa que você ama? Né? Ali eles estavam indo, obedecendo a ordem de Jesus, levando até para os inimigos, porque Pedro e Paulo muitas vezes pregaram dentro de cadeias, para os seus guardas, para as pessoas que os prenderam. Eles tiveram que mostrar, na realidade, esse relacionamento deles com Deus, né? Essa obediência em cumprir as ordens de Jesus. Kênia, você pode ler 18 e 19, por favor? Ao amanhecer, houve grande confusão entre os soldados. O que teria acontecido com Pedro? Herodes mandou procurá-lo. Como não o encontrassem, procedeu ao interrogatório dos guardas e deu ordens para que fossem executados. Depois desceu da Judéia para Cesareia, onde permaneceu algum tempo.
Aí, obrigada. Imagina, gente, quando chegou de manhã que esses soldados perceberam que Pedro não estava lá. Imagina. Uma coisa que eu entendi, agora nós vamos ver por que eu falei no começo que Pedro seria morto no dia seguinte. Uma coisa que eu pesquisei e fiquei sabendo é que, naquela época, os soldados que deixavam escapar um prisioneiro eram punidos com a pena de morte daquele prisioneiro. Então, se era pagar alguma coisa, ele pagaria, né? No caso aqui, esses soldados foram decapitados. Então, esse seria o destino de Pedro. Ele seria morto, né? Então, Deus livrou a Pedro, porque, como eu disse antes, Deus tinha um plano para ele, né? Um plano especial para ele. A gente não sabe para onde ele fugiu, quanto tempo ele ficou por lá, mas a gente sabe que Herodes não logrou, não conseguiu matar a Pedro. Né? Isso aí foi uma vitória, foi uma resposta de oração de Pedro e da igreja que eu estava apoiando e intercedendo por ele. Quem tem a Bíblia aberta aí, que pode ler? Mônica, aberta? Mônica já leu? Mas pode ler de novo. De 20 a 23, por favor. Perdi a conta de quem já leu. Os quadradinhos estão trocando de lugar, aí me bagunça. Estava Herodes em conflito com os habitantes de Tiro e de Sidônia. Estes, porém, de comum acordo, se apresentaram a ele e, com o favor de Bilasto, que era camareiro do rei, pediram a paz, porque sua região era abastecida por ele. No dia marcado, Herodes, vestido em traje real, sentou-se no tribunal e lhes dirigiu uma alocução. O povo aplaudia. É a voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado honra a Deus. E ruído de vermes expirou. Entretanto, a palavra de Deus crescia. Vamos ficar até aqui. Espera aí. Tá bom, obrigada. Então, gente, aqui a gente vai ver o destino de Herodes, né? Aqui conta uma história assim pequena sobre Tiro e Sidom, e só para a gente saber do que está tratando, né? Porque, como eu falo, nós estamos aqui num estudo bíblico, né? E é estudar e desmiuçar a Bíblia, não é só passar e ler, tá bom. Então, o que era? Qual que era o problema que existia entre Tiro, Sidom e Herodes? E por que está aqui na Bíblia, né? Então, o problema era que Herodes teve um argumento com eles e Herodes estava a ponto de cortar a via de comunicação. Sidom e Tiro era na costa e Herodes estava querendo trocar o porto e isso ia dificultar as exportações e Tiro e Sidom iam ficar completamente isolados do resto da terra de onde provinham os alimentos para o povo. E também onde os barcos vinham para deixar as coisas. Então, eles precisavam de negociar essa decisão de Herodes. Como existia uma animosidade entre eles, eles conseguiram, de alguma maneira, subornar essa pessoa chamada Blasto, que era um homem de confiança do rei. Então, Blasto fez com que eles tivessem uma audiência com Herodes e chegaram num acordo de paz. E aí, para declarar esse acordo de paz, eles programaram essa grande festa e Herodes, eu coloquei aqui, depois vocês vão ler com cuidado, como Joséfo, que é um historiador que contou muitas histórias daquela época, que deixou muitos relatos da época, disse que essa roupa que Herodes vestiu tinham fios de prata. Então, quando o sol batia na roupa dele, a luz reluzia, e aí ele fez aquele discurso eloquente, e o povo começou a adorar e a falar, viva Herodes, e não é um homem que está falando, é um Deus, né? E, na verdade, não é um Deus, eles falaram que era Deus. Em algumas traduções, não fala como Deus, fala, ele é a própria voz de Deus, né? E como Herodes aceitou, a gente já viu no começo que ele era uma pessoa que queria ser o popular, né? Queria ser o querido e amado, ele aceitou aqueles elogios, o que aconteceu? Foi fulminado.
A justiça de Deus veio sobre ele. Não só por ele ter aceitado, aqui realmente foi por ele ter aceitado, mas o peso sobre ele também vinha pelo que ele estava fazendo com os cristãos. Então, aquela ali foi a gota d'água, né? Deus falou, basta, né? Aceitou uma honra que não é sua, né? Toda a honra e toda a glória tem que ser dada a Deus. Então, aquele ali, ele foi, não é que ele morreu ali na hora, caiu sobre ele uma praga, uma enfermidade, e já não se ouviu mais de Herodes, né? Então, se vocês quiserem estudar um pouquinho mais, eu pus alguns detalhes, mas pode pesquisar, porque o Wikipedia até mostra alguns fatos disso. O fato dele ter aceitado a salvação e a adoração provocou a ira de Deus contra ele. É a ira de Deus. Deus se ira. A gente vai tá lendo o Velho Testamento, e a Ana comentou isso semana passada, né, que o Deus do Velho Testamento era um Deus mais rigoroso, né, que depois de Jesus o coração acalmou. Não, Deus continua tendo a sua ira. A sua ira é aplacada quando as pessoas se chegam diante dele e estão cobertas pelo sangue de Jesus. A gente consegue aplacar, é a única coisa que aplaca a ira de Deus, é o sangue de Jesus. Mas a ira dele foi revelada aqui. Vai chegar um dia onde todas as pessoas que não têm a Jesus como Salvador vão sofrer a ira de Deus. A ira de Deus por terem rejeitado o seu filho, por terem rejeitado aquele que veio como homem para dar a sua vida por nós, né? Esse versículo de Hebreus 10, de 28 a 31, é muito sério a gente pensar nisso. Ele volta um pouquinho. A pessoa que escreveu Hebreus ainda não está... Tem gente que acha que foi Paulo, mas não está 100% claro quem escreveu Hebreus. Mas ele fala muito sobre a lei, a diferença da lei com a graça, e ele vai muito lá nos profetas, e Moisés e Abraão. E esse pedaço aqui diz assim: quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia, pelo depoimento de 2 testemunhas. Então, na lei de Moisés, se 2 pessoas vinham e acusavam alguém, ele recebia o julgamento ali, e se era algum crime sério, morria, pelo testemunho de 2. Quanto mais severo castigo julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que diz: a mim pertence a vingança, eu o retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. E ele termina esse capítulo dizendo: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A gente não pode passar a nossa vida pensando que Deus é sempre aquele Deus bonzinho, né, com barba branquinha, sentada lá no trono, só jogando bênção para nós, né? É isso que ele quer. Mas ele quer de nós a nossa vida, a nossa adoração, a nossa obediência, né? A Bíblia é cheia de se, né? Em inglês é if. Se me obedecerem, se cumprirem esse, se... Mas tem muita gente, muitas religiões que aumentam muito esses sis, né? Então, que a gente esteja buscando quais são as normas de Deus para mim, não as estipuladas por uma religião ou uma organização, não. Quais são as normas de Deus para mim? Né? A Bíblia diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Yes, todos somos pecadores. Mas a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E outra coisa que a Bíblia diz em Salmos é que tão longe como o este é do oeste, assim Deus lança os nossos pecados e as nossas iniquidades quando a gente confia e pede perdão. Deus joga tão longe que ele não lembra mais. Então, se a gente fica lembrando de um erro da gente a vida inteira, é porque o Satanás quer te acusar. Ele quer roubar a sua paz.
Porque se você confessou, Deus já te perdoou e já esqueceu, né? Vamos bola para frente, vamos continuar, né? Vamos crescer, vamos aprender mais. Para concluirmos o ciclo de Pedro, a gente vai recordar alguns eventos importantes que aconteceram na vida de Pedro, desde o começo do livro de Atos, tá? Não é desde o começo da vida dele, não. Então, em Atos, depois do Pentecostes, Pedro e João começam a anunciar o evangelho ousadamente, né? Foram presos, os dois, fizeram milagres, né? Quando o paralítico pediu uma esmola e Pedro falou, dinheiro eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, levanta, em nome de Jesus, levanta e anda. Né? Então, e depois disso, vários outros aconteceram. Pedro e os apóstolos foram livres a primeira vez, em Atos 5. Pedro viajou para Samaria com o apóstolo João. Depois ele foi para Lida, Jope e Cesareia. A gente acabou de ver algumas dessas, quando ele foi com... Como que ele chama? Cornélio, né? Com o centurião Cornélio, quando ele foi evangelizar o Cornélio, quando o rapaz foi ressuscitado, como que ele chamava? Enéas, ressuscitou. A Tabita, não, o Enéas foi curado e a Tabita ressuscitou, né? Pedro foi usado para isso. Ele viu aquela visão dos animais, onde Deus estava ensinando para ele que não fazia acepção de pessoas, que a porta do reino de Deus tinha sido aberta a todos os que recebessem a Jesus. E depois veio a perseguição. Pedro foi preso por Herodes e outra vez um anjo miraculosamente liberta a Pedro. E esses dois últimos a gente ainda não estudou, porque está um pouquinho na frente, mas Pedro vai participar do concílio dos cristãos, né, em Jerusalém, e ele vai a Antioquia. A única viagem que mostra onde que ele esteve fora da área foi a Antioquia. A Bíblia não relata como foi a morte de Pedro, mas a história nos conta que ele foi martirizado, sendo crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se julgou digno de ser crucificado como Jesus, né? Isso não está na Bíblia, não existe relatos na Bíblia, mas a história conta isso. Então, minha fé não está baseada como que Pedro morreu, né? Isso é simplesmente história. Um dia, quando a gente estiver lá conversando com ele talvez conte para nós como é que foi, né? Se você estiver muito curiosa. Mas tem coisas, a gente já falou disso, que a gente não vai basear a nossa fé em fatos que não estão claros na Bíblia, né? A gente tem que basear nas coisas que são claras. Jesus tinha dito para ele, né? Lá em João 21, Jesus tinha dito a Pedro, lembra quando eles tiveram aquele encontro, quando Jesus deu aquela cura interior, porque Pedro estava arrasado, porque ele tinha negado a Jesus, ele estava se sentindo o pior dos homens, e Jesus chamou ele no canto, só os dois, e eles tiveram aquela conversa, e Jesus falou para ele, né? Foi quando João falou, e eu? Né? Pedro falou, na verdade não, Pedro falou, e ele? O que vai acontecer com ele? Né? E Jesus falou, Pedro, cuida de você, só fica quieta aí, não fica querendo saber da vida dos outros, não, cuida da sua vida. Né? E foi ali que Jesus disse para Pedro que ele ia passar por coisas difíceis e que ele ia morrer exatamente da maneira mais ou menos como Pedro morreria. Jesus descreveu para ele. Algum tempo antes da sua morte, Pedro já sabia que estava prestes a morrer. Em 2 Pedro, vou ler isso lá para vocês. 2 Pedro 1,13, ele fala que já não sabia se ele ia poder encontrar com eles de novo. 1 de 13 a 15, diz assim, por isso sempre terei o cuidado de lembrar-lhes essas coisas, se bem que vocês já sabem e estão solidamente firmados na fé que receberam. Então, o intuito dele, tanto dele como de Paulo, sempre quando eles escreviam para os cristãos, onde eles tinham deixado igrejas plantadas,
era animar, não desanima, continua firme, eu sei que não está fácil, eu sei que as lutas são grandes, mas não desanima, né? A gente não está aqui para receber recompensa da nossa vida agora, nosso tesouro é celestial, né? A nossa recompensa é eterna. E ele falou, considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, então, a Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, né? Então, Pedro falou, enquanto eu estiver aqui, nesse corpo, né, vou continuar alertando vocês, animando vocês, porque sei que em breve deixarei esse tabernáculo, como o Senhor Jesus já me revelou. Então, ele já sabia que não ia demorar muito, né? As coisas o cerco devia estar apertando em volta dele, e ele lembrou que Jesus já tinha revelado para ele, né, que ele ia sofrer. Eu me empenharei para que também, depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar dessas coisas. Então, ele queria, enquanto ele estivesse ali, ele queria deixar bem forte, bem arraigado na vida desses cristãos, de que o importante, né, era o relacionamento com Jesus, era agradar a Deus, né? E aí, olha, agora a gente vai ver o contraste de Herodes com a Igreja de Cristo. Fátima, lê para mim 24 e 25, por favor. Esquece o microfone. Eu estava lá em Pedro, vamos lá. 24 e 25, né? Uhum. Ok. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Isso. Então, de um lado, Herodes foi punido por Deus, e do outro lado, a igreja que tinha sido perseguida, não só por Herodes, mas pelos judeus, crescia e se fortalecia, independente das circunstâncias. Né? Pensa bem na nossa vida cristã, na nossa jornada. Quantas vezes a gente foi impedido de entrar na nossa igreja? Não, agora, talvez algumas pessoas tenham sido impedidas de entrar. Mas quantas vezes a gente foi perseguido por carregar uma Bíblia? Ou alguma de nós, né? Ou por declarar abertamente que eu sou cristã? Né? A gente não sabe o que é isso. A gente não sabe o que é sofrer pelo nome de Jesus. Né? Esses apóstolos experimentaram o padecer, o sofrer. Por isso que hoje em dia, quando eu vejo as coisas, o cerco apertar e os valores tão de cabeça para baixo, do jeito que está, às vezes a minha intenção normal é preocupar e falar, ai meu Deus, coitada dessa próxima geração, dessas crianças. Depois eu falo, por que não eu? Né? Por que não eles? Foram muito mais fortes os cristãos que sofreram as perseguições do que nós, essa geração que tem tudo muito fácil, né? Tem mensagem na internet, mensagem na televisão, tudo muito fácil, né? Então, vamos valorizar antes que nos seja tirado. Sabe? Eu acho que a gente tem que dar valor a essa palavra, guardar, a Bíblia diz, guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. É no coração que ela vai ter que estar para nos dar a força no momento que não tiver na nossa mão. Porque pode ser, a gente pode chegar um tempo que a gente não tem. Eu tenho uma amiga que a casa dela inundou completamente com o Harvey, ela só tinha casa de um andar, e até a Bíblia dela, tudo, ela dá estudo bíblico, tudo dela perdeu tudo. E ela disse que no momento que ela estava no barquinho saindo da casa dela, o que fortaleceu a vida dela foi aquelas palavras da Bíblia que ela conseguia lembrar. Lembrar que Deus tinha prometido que estaria com ela em qualquer momento, né? Em todos os momentos, não só nos momentos bons. Então, ela dá o testemunho disso, que como que foi importante
ter a palavra no coração. Memorizar, gente, memorizar a Bíblia é uma coisa assim que, graças a Deus, eu aprendi desde muito pequenininha, e as coisas que a gente aprende de pequena, né, a gente, graças a Deus, não esquece. Eu acho que, em nome de Jesus, que não aconteça, mas ainda que eu tiver um Alzheimer, tudo que eu aprendi da Bíblia quando eu era criança, eu vejo que as pessoas não esquecem, né? Então, a palavra de Deus está guardada no meu coração. Então, vamos, cada uma de nós, sabe, aprender e guardar e lembrar, nossa, Deus fez isso para Pedro, abriu a porta de ferro com o controle remoto, que nem existia na época. Então, o que Deus pode fazer para mim hoje? É assim que a gente tem que viver. A gente não sabe, então, o destino de Pedro, mas a gente vai agora ver que Barnabé, lembram de Barnabé? Né? Agora volta Barnabé, e Barnabé passou a ser um companheiro de Paulo por algumas viagens. Depois eles vieram a separar, mas eles foram companheiros em várias viagens missionárias. E Marcos passou a ir com ele também em alguns. Vamos ver aqui a missão de Barnabé. Lembra que a última vez que a gente falou de Barnabé foi lá na Antioquia, que os apóstolos tinham mandado Barnabé, porque a igreja de Antioquia estava crescendo muito, e os apóstolos falaram, vai lá ver o que está acontecendo naquela igreja. E Barnabé ficou lá um tempo, e depois foi buscar a Paulo em Tarso para vir ajudar. E Paulo ficou ali com ele 1 ano. Aí aconteceu uma fome muito grande em Jerusalém, e essa igreja de Antioquia fez uma coleta de dinheiro, e Paulo e Barnabé foram a Jerusalém entregar essa oferta. Então, pelo que aparece aqui, Paulo e Barnabé estavam aí em Jerusalém quando Tiago foi morto e quando Pedro foi liberto. Eles estavam em Jerusalém, porque aqui diz no final que, acabando de acontecer tudo isso, eles voltaram para Antioquia. E aí agora a gente vai começar uma nova jornada com 2 personagens diferentes. Nós somos a continuação dessa igreja primitiva que Pedro e os apóstolos começaram. A nossa missão, a minha e a sua, continua sendo a mesma dos apóstolos: levar o evangelho de Jesus Cristo. As caridades, as boas obras, são uma oportunidade. A gente vê que os apóstolos usavam os milagres para que as pessoas ouvissem quem havia realizado aquele milagre. Por que nós estamos aqui fazendo esse milagre? Né? Então, essas coisas eram oportunidades que os apóstolos usavam para levar o evangelho, e ainda assim continua sendo. A gente vê que os missionários que nós enviamos, pelo menos na minha igreja, né, os missionários que a gente envia, o objetivo deles não é levar comida na África, não é colocar uma água, uma fonte de água num lugar que não tem água. O objetivo deles é levar Jesus, que é a água da vida, é a água que jorra sempre. Mas o que eles fazem? Eles usam uma necessidade do local para levar o evangelho. Né? E é isso que ainda continua acontecendo nos nossos dias. Foi isso que os apóstolos fizeram. Não é simplesmente fazer uma caridade, é fazer uma caridade com um propósito. Né? Esse que tem que ser o nosso coração. Não um propósito de ganhar uma bênção de Deus, mas um propósito de levar o evangelho, de levar a mensagem de Jesus. Né? Deus operava maravilhas através dos apóstolos, mas através dos milagres e sinais, a palavra de Deus era pregada. Como estamos desempenhando a missão que Jesus nos deu? Estou usando os milagres que recebo de Deus dia a dia, estou reconhecendo, primeiro, né, esses milagres, e depois usando esses milagres como uma oportunidade de testemunhar de Jesus? Dou a Ele toda a honra e sou agradecida pelas mínimas bênçãos recebidas? Quantas vezes você lembrou de agradecer pela torneira que a gente abre assim, ó, e sai água? Pelo botãozinho que a gente aperta e a luz acende? A gente esquece.
né? Tanta gente não tem esses privilégios, né? A gente entra no carro e liga o carro e vai para a rua. Volta para casa, Deus cuidou do caminho inteiro. Ninguém bateu na gente, não teve um acidente. E a gente esquece de agradecer. São coisas corriqueiras do dia a dia. Isso são milagres, né? Quantas pessoas não voltam para casa depois que vão ali no supermercado? Nós voltamos. Então, vamos aprender a ser agradecidas e reconhecer as bênçãos de Deus na nossa vida, nas mínimas coisas, né? E assim, e ensinar para os nossos filhos isso, ensinar para os nossos filhos a serem agradecidos, né? Pelas coisinhas pequenas do corriqueiro do dia a dia. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe essa semana, seja uma semana de bênção, de vitória, que vocês vejam e reconheçam a presença de Deus nas coisas bem mínimas do seu dia a dia.